Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Podemos estar na Tua presença, junto com os irmãos, a Tua igreja reunido em Teu santo nome. Dispensa aquilo que está no Teu coração. Nós queremos ouvir o Teu falar, o Teu dispensar de vida para nós. As Suas palavras são espírito e são vida. Tua palavra nos encoraja, Tua palavra nos traz luz, Tua palavra nos corrige, nos encoraja e também nos edifica. Tua palavra nos sara, nos cura e nos dá a salvação. Senhor Jesus, muito obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Senhor Jesus, fala conosco. Nós queremos ver o Senhor. Senhor Jesus, em Teu nome nós oramos. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós podemos estar juntos, mais uma vez, diante da presença do Senhor. Essa semana, uma semana muito forte, muita comunhão, muito sofrimento, muito desfrute também, muita alegria, muitos irmãos ficaram doentes, muitas dificuldades, mas o Senhor é conosco. E o Senhor nos dá vitória a cada dia. O Senhor nos supre para nós vencermos todas as nossas dificuldades. Então, por isso, o nosso coração é buscar força na palavra de Deus. Buscar a presença de Deus, para que nós que estamos vivendo nos tempos finais, e a palavra nos diz que são tempos difíceis, e por isso nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do próprio Senhor, para nos fortalecer, para nos encorajar, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, no nosso alvo, que é trazer o Senhor de volta, é encontrar o Senhor de volta. E a gente sabe, sem as dificuldades, sem os sofrimentos, muitas vezes nós relaxamos, a gente fica mais tranquilo, e a gente não fica preparado, A gente não é como um soldado preparado para a guerra, Ele dorme preparado com todos os atributos que ele precisa, As armas, tudo ali perto dele, para que ele possa estar apercebido e levantar rapidamente para a luta. E é isso que o Senhor quer fazer com nós, nas nossas vidas, nos fortalecer, nos encorajar com a palavra de Deus. Nessas últimas semanas, através de muitas comunhões, em várias igrejas, com vários irmãos, e uma pessoa que tem mostrado uma vida que é um exemplo para nós, é o apóstolo Pedro. Eu tenho ficado assim impressionado, como Deus usou essa pessoa. Como Deus trabalhou a vida dele na pessoa de Pedro. Todos nós conhecemos, a história de Pedro. E o Senhor, lá no capítulo de Evangelho de João, 21, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, versículo 1, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé,
chamado Dídio, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Simão, Pedro. O Senhor aqui fez questão de lembrar para Pedro: Pedro, você era Simão. Simão era a sua velha natureza, o seu velho viver, o seu velho homem. Mas um dia eu apareci para você e falei que você, lá em Mateus 16, né, que o Senhor perguntou, né, quem que o povo diz que eu sou? Profetas, tá certo? E o Senhor falou, não, e vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro respondeu, né, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E bem-aventurado é Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ali ele recebeu uma revelação. E imediatamente o Senhor falou, tu és Pedro, tu és uma pedra. E essa pedra vai servir para a edificação da casa de Deus. Hoje, nós somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Porque a vida de Deus um dia entrou em cada um de nós e nos regenerou. E nós nos tornamos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. E aqui o Senhor lembrou Pedro, Simão, Pedro. Nós também precisamos lembrar como éramos, quem éramos antigamente. E precisamos ter a realidade de quem nós somos hoje. Nós somos um filho de Deus, nós somos um membro do corpo de Cristo, nós somos uma pedra viva para a edificação da casa de Deus. E olha só, como Simão, às vezes nós criticamos Simão, mas muitas vezes nós também somos como Simão. Né? Nós vimos que ele era impetuoso, tá certo? O Senhor falou que iria morrer, e no terceiro dia ia ressuscitar, e Pedro falou, jamais vai acontecer, eu não vou permitir isso. E o Senhor falou, arreda-te, Satanás, é uma pedra de tropeço. Era o quê? O velho homem, o Simão se manifestando. Né? Quando Jesus foi preso, ele foi lá e cortou a orelha do soldado. Tá certo? E uma coisa muito marcante na vida dele foi depois de Mateus 16, Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Ele foi transformado em glória. E ele ficou extasiado, porque ele foi transfigurado. E ele falou, puxa, isso aqui é bom demais. Senhor, vamos uma tenda aqui, ó, para Moisés, para o Senhor. E aí uma voz desceu do céu, escureceu naquele momento. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Só ficou Jesus. Então, Jesus que nós precisamos. É Jesus que nos faz ser edificados como membros do corpo de Cristo. Esse Cristo que é a pedra fundamental, é a base, é o sustento da edificação da casa de Deus. Esse Cristo é a pedra angular. Nós somos a pedrinha, uns com os outros, nessa base que é Cristo, para a edificação da casa de Deus, o corpo de Cristo. Isso foi uma
experiência fortíssima na vida de Pedro. E para mim, a outra experiência forte, quando o Senhor falou, você vai me negar 3 vezes. Não vou, não. O Senhor vai, e eu vou te dar um sinal que você vai me negar 3 vezes. O galo vai cantar 3 vezes. E naquele dia, ele negou o Senhor 3 vezes. E o Senhor fez questão do galo cantar para lembrar ele. Você me negou 3 vezes. Isso marca ou não marca, irmãos? E muitas vezes na nossa experiência, muitas vezes nós também negamos o Senhor. Muitas vezes nós ficamos com vergonha de não falar do Senhor, de testemunhar do Senhor, né? Negar também o Senhor. Tá certo? Isso foi marcante. E aqui o Senhor falou para ele, Simão Pedro. Tá certo? O Senhor se manifestou a eles. Mas olha o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O Senhor já tinha morrido, o Senhor já tinha ressuscitado. Essa era a 3ª vez que o Senhor apareceu para os discípulos. E o Simão apareceu de novo. Eu vou pescar. Os irmãos se lembram qual era a profissão de Pedro? Era um pescador. Era o afazeres dele, era o trabalho dele. E o Senhor falou, você era um pescador de peixe, agora você vai ser um pescador de homens. Mas Pedro, eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. É o velho homem. Eu vou voltar os meus afazeres que eu fazia antes. Aí, vou pescar, versículo 3. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Você vai, Pedro. Você vai, José Humberto. Você vai, irmão e irmã. Mas não vai ter bênção. Pedro sabia pescar ou não sabia? Sabia. Os outros discípulos também? Sabia. Era uma empresa. E quando ele estava nessa empresa, funcionava. Era abençoado, ele pescava. Mas agora o Senhor mudou a vida dele, o Senhor transformou ele, falou, não, agora você é pescador de homens. Mas como o Senhor não estava ali mais fisicamente, ele falou, eu vou pescar. O Senhor não está aqui mais. E o Senhor já tinha falado para eles. Eu iria morrer, 3º dia eu ia ressuscitar, ia subir aos céus, ia ser glorificado e ia tornar o Espírito da vida, ia soprar para dentro de cada um de nós, para dentro do povo do Senhor, dos discípulos. E o Senhor ainda prometeu que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Esqueceu. E muitas vezes nós também esquecemos, né? O Senhor prometeu, Zé, eu vou ficar com você todos os dias da sua vida. Não só na alegria, no sofrimento, na tristeza, na angústia. E muitas vezes não, Senhor, eu vou pescar. E ainda leva outros irmãos ainda para pescar também, né? Mas olha,
saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Irmãos, sem a bênção de Deus, você pode ser a pessoa mais capacitada, mais profissional, mas sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, vamos voltar de mãos vazias. Não vamos conseguir pegar nada. Né? É aquele ditado, vamos nadar, nadar e morrer na praia. Não vai acontecer nada. É uma experiência forte, não é, irmãos? Deus está mostrando para Pedro, está mostrando para mim e para os irmãos. Sem mim, nada podeis fazer. Sem a minha bênção, nada vai para frente. É você caminhar 40 anos no deserto. Não vai sair, vai rodando, rodando e não sair do lugar. Não tem a bênção de Deus. Mas o Senhor nos ama. Se você trazer esse paralelo com Mateus 14, quando o Senhor compeliu os discípulos a entrar no barco e atravessar, que o Senhor iria encontrar com eles do outro lado, porque o Senhor subiu ao monte para orar. O Senhor estava orando por cada um dos discípulos. Hoje o Senhor está intercedendo nos céus diante do Pai por cada um de nós. Hebreus 7 nos fala isso. Ele intercede diante do Pai dia e noite em favor de cada um de nós. Pela sua situação, pelo seu sofrimento, pela sua angústia, pelo seu trabalho, pelo seu sustento, pelo seu suprimento. Ele está intercedendo por nós, por mim e por você. E lá em Mateus 14 também a experiência que ele teve, entrou no barco, estava vento forte, tá certo? E ele estava remando contra o vento. Remar em favor do vento é maravilha, né? Mas contra o vento. Irmãos, hoje nós estamos remando contra o vento desse mundo. Contra a correnteza desse mundo, que é forte. Essa correnteza leva criança, quer levar jovem, adolescente, famílias, porque é forte. Mas eles continuaram remando. Eles saíram por volta do almoço. E era 3 horas da manhã remando. Tá certo? O Senhor apareceu para eles. O Senhor apareceu para eles. E eles gritaram, opa, é um fantasma, né? Ficaram com medo. Mas era o Senhor. Isso nós também precisamos aprender na nossa vida prática. O que é isso, irmãos? Eles não desistiram de remar. Irmãos, estamos na dificuldade, estamos nos problemas, vamos continuar remando. Está difícil? Vamos remar. Às vezes você pensa, puxa, meu vizinho está com um carro zerinho, uma casa nova, né? Está como naquele iate, descendo o fluxo desse vento, desse mundo, né? E eu estou com esse barquinho, com a minha esposa, com meus filhos, custando a remar. Mas não desista, irmão. Nós não somos aqueles que retrocedemos. Nós somos aqueles que avançamos. Que nós conhecemos o nosso Deus. Ele é fiel. Ele é justo.
Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos encorajar. E a hora que o Senhor entrou no barco, tudo fica calmo, né? Cessa tudo. Irmãos, melhor você colocar o Senhor no barco, no seu barco. Essa semana nós tivemos uma experiência muito forte lá em casa. Né, meu genro, né, depois de 4 anos de labuta, estudando, trabalhando, estudava todos os dias das 4 até 8 horas da manhã, ia trabalhar, porque tinha de sustentar a casa, sábado, domingo, feriado, e ele conseguiu passar na AGU, governo federal, e já estava marcado a posse, dia 8 de julho, né? De junho. Já tinha reservado hotel para a gente ir para a posse, coisa e tal. E aí, né, outro grupo da PGR reclamou, porque da AGU ia chamar mais gente do que da PGR e de uma outra. E começou a pressionar o ministro lá, e olha como é que o inimigo é. Falou, ministro, olha a situação do Rio Grande do Sul, e nós vamos contratar, né, 300 e tantas pessoas, que essa dificuldade do dinheiro, vamos atrasar com essa posse. E aí cancelaram. E olha, irmãos, muitos daqui passaram, pediram demissão do trabalho. Muitos alugaram apartamento, casa, matricularam filhos na escola, pagaram. E aí choveu de e-mail, né, no Facebook, Instagram, tá certo? E a Bel ligou chorando, desesperada. Nós falamos, vamos orar. Vamos orar. Né? E ela, não quero, e falou, hoje eu não quero, né? Aliás, isso foi numa quinta-feira, na quinta, ela só falou que terminou, e falou, pai, não quero conversar, por favor, amanhã nós falamos. Aí no outro dia liguei, mas a Sonali falou, vamos orar. Vamos orar. Né? O Marquinho, que é o sogro dela, irmão da igreja em Barretos, mas a esposa também, continuamos orando. Vamos orar, vamos orar. Bel, ora, mandei versículo, e olha só, Deus tinha abençoado tanto ela, que uma pessoa que morava num apartamento ótimo, né, ia transferir para esse colega dela lá, que ela conhece, que passou junto com o Esdras. Só que o marido dela é médico e está fazendo mestrado em São Paulo, eles moram em São Paulo. Aí ela não ia mudar, ela ia sozinha, e alugou um apartamento, né, pequeno, todo mobiliado, até o marido formar. E falou, não, mas eu conheço uma pessoa, e ligou para o Esdras, olha só, o aluguel lá é 5, 6 mil, a moça te passa por 3.500, com condomínio e tudo. Ele, tá bom, ele foi em Brasília, acertou os documentos, e na sexta-feira era o último dia para ele assinar, senão estava cancelado. E ele, e agora? Cancelou o negócio na quinta? Ora, e a Bel teve uma experiência forte com o Senhor. Era 4 horas, ela orou, e o Senhor falou para ela, assina. E chamou o Ezra foi, não, nós vamos perder, como é que, e se não treino for chamar o ano que vem? Assina. O Senhor falou para assinar. E ele tinha até 5 horas para pagar. E tinha de pagar na lotérica, que o banco já estava fechado. E ele saiu, entrou na lotérica, a lotérica fechou. Só recebeu daqueles que estavam lá dentro. E ele pagou. Fez a primeira aluguel. Senhor Jesus.
Irmão, 7 horas da noite, o coordenador do curso, junto com o ministro, tirou uma foto e falando, é fake news. Dia 8, todos vão ter de apresentar e vai tomar posse. Puxa, nós choramos, né? Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. E a gente ficou mais alegre ainda, porque a nossa filha teve uma experiência, né, forte com o Senhor. E a gente só pode agradecer o Senhor, porque realmente o Senhor é fiel. Irmãos, é o Senhor que conduz as nossas vidas. Nós não temos poder de mudar nada na nossa vida. Tudo está nas mãos de Deus. E graças a Deus, porque está na mão de Deus, porque se está na mão de Deus, nós vamos ser bem conduzidos. Vai ter dificuldade? Sim, temos dificuldade, mas nós não vamos parar de remar, irmãos. Nós não vamos desistir. O Senhor está conosco. O Senhor está no barco conosco. Está dentro de nós. Para nós vencermos todas as dificuldades. E olha só. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu, não. Quantas vezes você falou, eu vou pescar, eu vou fazer da minha maneira, do meu jeito, que eu sou capaz, eu sou inteligente, eu estudei para isso, e o resultado, nada. Aí você volta lá na praia, e está lá o Senhor preparando. Aqui fala que o Senhor preparou pão e peixe. O Senhor ainda perguntou, pegou alguma coisa? Tem alguma coisa de comer? O Senhor sabia que eles tinham pescado ou não? O Senhor sabia que eles a noite inteira e não pescou nada. Aí o Senhor falou, então, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Quem é pescador, que sabe, tanto faz você jogar pela direita ou para a esquerda, se tiver peixe ali no seu barco, você vai pescar. Mas eles creram na palavra de Deus. Creram no falar de Deus. Isso faz a diferença na nossa vida, irmãos. Isso muda o nosso viver, muda o meu viver, o viver seu, o viver da sua família, de cada um de nós, quando nós cremos na palavra de Deus. Se o Senhor mandou jogar para a direita, joga. Você vai colher, você vai pescar. Porque tem a bênção de Deus. Deus prepara tudo para nós. E olha só, versículo 7, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu-os com as vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados.
e saltaram à terra e viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Irmãos, Deus prepara o suficiente para você. Mesmo que você não pesque nada, Deus vai dar pão e vai dar peixe para você. É o pão nosso de cada dia, o Senhor prometeu. O Senhor não desperdiça nada. O Senhor vai dar pão para você, vai dar peixe para você. Você vai alimentar você e a sua família. Porque o Senhor está cuidando dos seus um a um. Os irmãos creem nisso ou não? Deus está cuidando da sua vida ou não? Deus é o seu suprimento ou não? Mas muitas vezes nós somos como Pedro, vou pescar, a minha maneira, o meu jeito. Pode ficar tranquilo, não vai pescar nada. Mas o Senhor é maravilhoso, né? 10. Disse-lhe Jesus, pode trazer alguns peixes que vocês pescaram aí. Que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Se a gente perguntar, qual que você prefere? A presença física do Senhor? Aí você vai falar, eu quero a presença física do Senhor. Ele estava acostumado com a presença física do Senhor, mas o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor está aqui hoje no nosso meio. Não a presença física com carne, mas o Espírito está aqui. O Espírito está dentro de cada um de nós. Nós temos o Espírito, nós temos a unção que está dentro de cada um de nós. Essa unção confirma a palavra de Deus. Essa unção nos encoraja e nos fortalece. Mas ninguém tinha coragem de falar, é o Senhor. Por um lado, o Senhor também queria treinar eles, para eles aprenderem a usar o Espírito. Irmãos, Deus nos deu o Espírito. Mas muitas vezes nós não usamos o Espírito que Deus deu para nós. E a palavra fala, né, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Para vencer as dificuldades, os problemas. Para nós vencermos o dia a dia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17 fala assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. O Senhor estava falando para os discípulos, para Simão. Simão, acabou a presença física, eu já morri. Meu corpo agora é glorificado. Agora você vai experimentar eu como Espírito que dá vida. Esse Espírito vai estar com você todos os dias.
Esse Espírito vai confirmar você todos os dias. Você não está sozinho. O Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, eu creio. E o versículo 17, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. O Senhor já nos deu um novo coração, o Senhor já nos deu um novo espírito. Estamos na era do Espírito. Vamos andar no Espírito, vamos viver no Espírito. Vamos conhecer o Senhor cada vez mais. E depois dessa experiência, no versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Poxa, irmãos, o senhor não podia perguntar só uma vez? O senhor perguntou 3 vezes para lembrar para Pedro. Lembra quando você me negou 3 vezes? Mas eu te perdoei. Eu te perdoei. O Senhor amava Pedro. Eu te perdoei. Ele falou, aqui, né, na tradução no grego fala que ele respondeu: Senhor, eu te amo com um amor filéu. E o Senhor tinha perguntado: Pedro, tu me amas com amor ágape, que é o amor de Deus? Ele falou: Senhor, tu sabes que o meu amor ainda é condicional. Se o Senhor perguntar para nós, irmãos, você ama o Senhor com amor filéu? Ainda condicional? Às vezes nós podemos dizer: não, eu amo a Deus com o amor de Deus. Mas muitas vezes chega uma prova, nós falamos: Senhor, parece que esqueceu de mim. Isso é amor filéu, amor em troca. Eu amo o Senhor então tem de me abençoar. Não é assim. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí o Senhor falou para ele: tá bom, então apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Irmãos, você pastoreia a sua esposa? Você apacenta a sua esposa? Ou esposa, você apacenta o seu esposo? Pais, você apacenta os seus filhos? Filhos, você apacenta os seus pais? Você apacenta os irmãos? Você pastoreia os irmãos? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Né? Ele leva as ovelhas nos pastos melhor que tem.
Porque a ovelha gosta de comer coisa fresca. Ela não gosta de comer coisa. Nós fomos em Israel e fomos lá. Né? Como o pastor cuida das ovelhas. Água limpa. A ovelha não gosta de água suja. Gosta de água limpa. E ainda mais, as ovelhas ouvem o seu pastor. Tinha uns 15 pastores. E aí, é lógico, né? Como nós estamos visitando, e cada um tem, um é apito, o outro é subio, tá certo? E as ovelhas estão lá tudo misturada lá, mais de 100 ovelhas. O pastor subiou, as ovelhas foi saindo e foi seguindo ele. O outro apitou, as ovelhas foram saindo. As ovelhas conhecem o chamado do pastor. Conhece a voz do pastor. Nós vamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Nós vamos estar com o ouvido aguçado, né? Porque o nosso pastor vai te levar na água limpa, água pura. Porque a ovelha fica doente muito fácil. Na fazenda, né, tem criação de ovelha e outra característica da ovelha. Se você deixar uma ovelha sozinha, ela morre de tristeza. Ela não gosta de ficar sozinha. Mesmo que estiver doente, a gente tem que pôr algumas perto dela. Para ela sentir que ela não está só. Você gosta de ficar só ou você gosta de ter ovelha como companheira? Na vida da igreja, nós precisamos ter amigos espirituais, irmãos espirituais, amigos verdadeiros. Tá certo, irmãos? Companheiros espirituais. Não é só eu e a minha esposa. Eu tenho que ter companheiro espiritual. Quando nós podemos orar junto, nós podemos ter comunhão junto. Vamos apacentar as ovelhas do Senhor. Ela conhece a voz do seu pastor. A igreja precisa de pastor. Porque pastor não tem vida fácil, não. Lá eles levantam 4 horas da manhã. E vai pôr elas dormir às 8 horas da noite. E fica ali durante o dia inteiro com elas. Que nós possamos ser os verdadeiros pastores de Deus, cuidando do rebanho que Deus entregou para cada um de nós. Pelo menos a sua esposa Deus te entregou, ou o seu esposo ou os seus filhos. Deus entregou para você cuidar. Amém?